Vou botar aqui o slide, mas também vou compartilhar aqui com vocês. Alguém começou a gravar, tudo bem, sem problema. Vou colocar aqui como anexo a ficha clínica de semiologia, para que vocês possam ir acompanhando, para quem não tem ainda, essa ficha aqui no chat, tá? Aí, de preferência, se puderem baixando, para a gente ir acompanhando, né? Para vocês irem acompanhando, tá certo? Vou já começar fazendo uma revisão dos termos, né, que a gente viu na semana passada, tá certo? E aí, lembrando a vocês, né, dessa questão do exame clínico, na semana passada a gente falou sobre isso, né, que esse exame clínico é composto de anamnese mais exame físico. O exame físico, por sua vez, ele é composto, né, do exame físico intra e extrabucal, né, as três etapas juntas, ou seja, a anamnese, mais o exame físico, extrabucal, mais o exame físico, intrabucal, compõe esse bloquinho aí, que é o exame clínico, né? E esse exame clínico tem que ter a notificação, né, de tudo que foi observado no que a gente chama de prontuário ou ficha clínica, né? E como tem aí a cárie, a presença da cárie, né, o diagnóstico da cárie, ela é mais uma pecinha nessa chave. E não deve ter o mesmo peso, né? A gente acabou de sair de um semestre onde tinha a gente falava muito sobre diagnóstico, né? Então, esses diagnósticos não são só diagnóstico de cárie, né? É um diagnóstico de lesões de boca e de cárie, né? Então, só para lembrar do exame físico, e ainda lembrando que eu tenho exames complementares, que, como o nome já diz, vai complementar, né, essa parte do que é necessário para fechar o diagnóstico. E qual é... A Geisa chegou, boa tarde. E qual é o X da questão? Por que eu preciso fechar o diagnóstico? Eu preciso fechar o diagnóstico para poder eu continuar fazendo eu começar a fazer um tratamento que seja eficiente para a queixa do paciente, né? Então, é importante a junção tanto do exame clínico com os exames complementares para poder eu responder, eu ir ao encontro da queixa principal, né? Isso tudo a gente já falou, o que é a anamnese, né? Essa questão de recordar, né? De trazer à mente, né? Lembrar de ter, né? Uma empatia, né, com o paciente, né, para que ele possa se sentir à vontade para compartilhar as coisas, né, aprender a perguntar, né, não fazer perguntas vagas, né. O senhor tem algum problema de saúde? É uma pergunta vaga, né, principalmente para paciente idoso. Aí ele vai relatar muitas coisas, né, então a gente tem que aprender a perguntar. Então, por isso que aquela ficha clínica, ela é tão cheia de etapas, né? Cheia de itens, porque a gente precisa realmente fazer um direcionamento para aquilo que eu quero perguntar, né? Aprender a ouvir o que o paciente está falando, né? O paciente, mais do que a gente, conhece o corpo dele, não tirar por menos isso, né? E ir... Doutor Alípio, não volte, sou eu. É bom que a gente dedura logo, né? A gente já fica sabendo quem é que está fazendo a trela aqui, né? Então, existem algumas técnicas. Ítalo perguntou, prof, na triagem precisa fazer o periograma? Se for na triagem de periodontia, sim. Se for na triagem de periodontia, sim.
Viu? Na clínica de semiologia, não. Aí, Micael tá falando. Tenho até medo de mexer aqui. Até parece. Então, vamos lá. As técnicas de anamnese, tem duas técnicas que a gente pode utilizar, né? A técnica do interrogatório cruzado, né? Que é onde você pergunta mais, né? É mais objetivo. E a técnica da escuta, que aí a gente não interrompe nem direciona a pergunta. Como a gente precisa do tempo, a gente vai sempre fazer essa técnica do interrogatório cruzado, ou seja, eu vou perguntar, o paciente responde de forma objetiva, né? Então, nas fases da anamnese, preenchimento da ficha, por favor, quem ainda não baixou, baixa a ficha para vocês poderem ir acompanhando essa ficha, né? Vocês vão ter a identificação do paciente, nome, endereço, idade, estado civil, sexo, cor, profissão, procedência. Vocês vão ver, daqui a pouco eu vou botar uma cópia dessa ficha e vocês vão ver as alterações que foram feitas, né? Então, é importante ter todos esses dados de identificação para poder saber que Maria José da Silva é Maria José da Silva que mora na Rua do Futuro, que é diferente de Maria José da Silva que mora no Córrego do Eucalipto. Então, eu preciso ter esses dados para poder diferenciar o paciente, né? Aí, na queixa principal, a gente precisa preencher, né? Eu estou retomando alguns conteúdos, viu, gente? Porque eu sei que muita gente semana passada não veio, né? Não considerou que eu ia dar aula, né? E precisa. Jéssica também não tem dupla. Então, por gentileza, tem outras pessoas que não têm dupla. Então, quem não tiver dupla, depois eu vou pedir. A Alicia está por aí? Oi? Tô sim. Oi, Alicia. Alicia, depois bota, eu acho, Jéssica, se você não tiver no grupo ainda, tenta falar com a Alicia para que ela inclua você e vocês possam formar essas duplas, tá certo? Aí, voltando para cá, em relação à queixa principal, mais uma vez retomando esse tópico, né? A gente definiu e até falei na semana passada que a gente precisava uniformizar essa queixa, né? Então, o paciente não tem queixa, o paciente está fazendo o que o povo sempre diz, revisão, essas coisas. Não é revisão, não é avaliação. O que a gente vai colocar é consulta odontológica de rotina, tá certo? E nas demais coisas, assim, fratura dental, a gente vai uniformizar, né? Então, consulta odontológica de rotina, fratura dental, né? Odontalgia, que é dor de dente, né? Então, esses termos, assim, mais específicos, a gente vai precisar ser bem resumidinho, né? Porque a gente não pode, de maneira nenhuma, colocar as aspas, né? E ainda bota assim, SIC, né? Segundo informações colhidas, então, segundo relato do paciente, aspiar, essas coisas, não pode fazer. Por quê? Porque cada um desses tópicos, como eu estou dizendo assim para fazer, de acordo para não fazer, né? Que é colocar o que o paciente relata, é é um viés, né, para uma pesquisa. Então, por exemplo, tem um pessoal aí que vai fazer o PIBIC avaliando as fichas clínicas. Então, uma das coisas que eles vão avaliar é a queixa principal. Então, se toda vez que o paciente falar, eu vim porque estava com dor de dente, sei lá, isso é uma variável. Depois o outro paciente, eu vim fazer a revisão, é outra variável. Não tem queixa, é outra variável. E aí, a gente precisa uniformizar, tá certo? Então, paciente dizendo que vai fazer revisão ou não tem queixa, consulta odontológica de rotina. Fora isso, odontalgia para dor de dente, fratura dental ou também aí a gente vai notificar se é uma queixa periodontal, quando o paciente diz que está com gengivite, quando é uma queixa endodôntica, está com tratamento endodôntico, precisa concluir. Então,
tem as variáveis. Ah, eu não sei o que é. Bota de lápis o que o paciente falou e depois a gente uniformiza, tá certo? Pensando isso no atendimento da clínica. A história da doença atual, era bom que tivesse espaço na ficha clínica para a gente colocar. Mas na nossa ficha não tem. Mas eu gostaria que vocês soubessem o que é a história da doença atual. A história da doença atual é o relato do que o paciente fez com aquela queixa dele. Por exemplo, eu estou com odontalgia, estou com dor de dente. Aí, faz quanto tempo? Eu pergunto. Ah, faz 15 dias que eu estou com dor de dente. Nesses 15 dias, ele deve ter feito alguma coisa para essa dor parar. Então, assim, quais os medicamentos que ele usou, o que é que ele foi feito, o que foi feito, né? Então, o paciente vai relatar tudo o que ele fez e a gente notifica. Infelizmente, esse item não tem na nossa ficha clínica, tá certo? Mas é muito importante, né, que tivesse. Sim, quando a gente pensa em lesão, por Ô, exemplo... professora, Oi. mesmo não tendo espaço, e se a gente quiser adicionar numa folha à parte e grampear, pode? Rapaz, poder pode, né? Mas é complicado quando a gente bota esses negócios à parte, porque não é muito considerado parte daquele documento odontolegal, que é o prontuário estabelecido pelo serviço. Entendesse? E para mim, por exemplo, a história da doença atual, principalmente quando tem lesões, é imprescindível, sabe? Então, assim, eu sinto muito que a ficha da gente não tem. Porque, por exemplo, a gente sabe já que tem lesões que tem períodos de remissão e de evolução. Aquelas lesões, por exemplo, de pênfigo, de líquen, né, que tem um período que passa sem crise e que volta, que vai, que vem, que é uma bolha, depois se rompe e tal. Essa descrição todinha que o paciente normalmente faz, né, o que foi que aconteceu tudinho, é a história da doença e a gente não tem espaço na ficha para fazer. Então, quando eu preciso fazer uma descrição melhor dessa como é que chama? Da história da doença, né? Aí você pode, já você, não sei se, Ana, tu estás acompanhando pela ficha clínica? Estás acompanhando pela ficha clínica? Mais ou menos, professora. Eu não consegui imprimir, aí estou com o computador aberto e o celular. Pronto. Depois você vai ver que tem na descrição, tem uma hora perto do estomatograma que tem a descrição da lesão. E aí, nessa hora da descrição da lesão, além de descrever a lesão, se o paciente relata outra informação, aí eu prefiro que coloque nesse espaço, porque a gente fica com esse registro, já que não tem na hora da anamnese. Certo? Vou mostrar depois. Tá? Então, a história da doença atual, né, principalmente nas questões da lesão, a história bucodental, né, quantas vezes foi ao dentista, qual foi a última vez, no caso, né, perdão, melhor explicando, a última vez que foi ao dentista, como é a experiência, né, de higiene bucal, se escova 3 vezes ao dia, se escova 2 vezes ao dia, se usa fio dental, se usa um colutório, que é o quê? Enxaguatório bucal, né? Se usa alguma coisa assim. Então, isso tudo tem na ficha o local para preenchimento. E é importante que faça, né? Quando eu partir para o exame físico extrabucal, né? Então, eu já começo a observar, né? E perguntar ao paciente em relação a disfunções na ATM, né? Todos nós temos duas ATMs, quer dizer, duas articulações temporomandibulares, a direita e a esquerda, mas nem todo mundo tem DTM, que é a disfunção temporomandibular, ou desordem temporomandibular. Então, eu preciso identificar se esse paciente tem algum problema na ATM, mas a gente não vai fazer um diagnóstico muito fechado, né? A gente só sinaliza se tem, se não tem. E como é que eu vou sinalizar? Como é que eu vou ver? Palpando, né? A gente falou na semana passada das manobras clássicas, né? Então, palpando, auscultando, posso colocar até o esteto na ATM, né? Para ver se existe alguma crepitação, né? Algum estalido, alguma coisa assim, mas na ficha clínica da gente, a gente só vai colocar se possui ou não a disfunção, tá certo?
Na história médica, nos antecedentes familiares, né? É importante a gente lembrar que a história médica desse paciente, ela pode ser determinante, inclusive, para o diagnóstico de algumas lesões que a gente já estudou no semestre passado. Então, por exemplo, se um paciente que toma anticonvulsivante, aí pode ter hiperplasia gengival. Um paciente que toma antiagregante plaquetário pode ter uma mucosa mais eritematosa. Então, essas complicações sistêmicas vão repercutir diretamente na condição bucal. E isso eu preciso saber, né? Isso eu vou ter como coletar durante a anamnese para que as lesões que porventura eu vá encontrar sejam justificadas, né? Os antecedentes familiares, né, são a notificação realmente daquela questão direta, né? Pais e filhos, né? Você no meio, então, os seus pais, se tem alguma coisa, se tem alguma alteração, né? Se tem alguma doença genética, se tem caso de câncer, principalmente casos de boca, essas coisas você notifica. E os filhos, né? Seus descendentes. Então, seus ascendentes e descendentes, né? De forma direta, tá certo? Os hábitos nocivos e hábitos parafuncionais são importantes porque muitas vezes, por exemplo, paciente que se droga, cocaína, às vezes maconha, ele tem diminuição do fluxo salivar. E muitas vezes a gente fica procurando as causas dessa diminuição de fluxo salivar e não indaga a respeito desses hábitos nocivos, né? O cigarro, a nicotina, né, pigmenta os dentes. A gente viu já a fumaça, o calor, ela dá aquela estomatite nicotínica, né? Então, tem coisas que eu preciso perguntar na anamnese que vão ser explicadas, ou melhor, lesões que eu vou visualizar e que podem ser explicadas na anamnese, né? Só no recordatório do paciente, certo? E aí, mais uma vez, as manobras clássicas aqui, inspeção, palpação, percussão, auscultação e olfato para a realização do exame físico, né? E na nossa ficha, tá aqui, a ficha odontológica, que foi a que eu compartilhei aí com vocês, a gente tem 2 tópicos que eu queria comentar com vocês. Primeiro, vocês estão vendo aqui identificação, aí tem nome social, tá vendo? Lembra que quando eu falei de identificação, eu disse, mais tarde eu vou mostrar a ficha, eu vou mostrar para vocês as mudanças que aconteceram. A primeira mudança foi justamente a inclusão dessa questão do nome social, né, que é muito importante, principalmente em pacientes que estão passando por algum processo, né, de mudança de documentação. Então, a gente tinha muitas vezes uma paciente que tinha um fenótipo, né, feminino, mas com o nome na carteira masculino e vice-versa. Então, é importante a gente colocar, se o nome da pessoa não for diferente do nome social, não precisa colocar nada nesse nome social, bota só um tracinho aí, tá certo? Outra coisa que é importante é que esse RG que está aí, não necessariamente tem que ser o número de identidade, né? Pode ser qualquer documento oficial. Então, CPF, título de eleitor, carteira de motorista, então qualquer número, né, oficial, número de governo. Por quê? Porque é, mais uma vez, um exemplo de como eu vou diferenciar Maria José da Silva, que mora na Rua do Futuro, com a Maria José da Silva, que mora no Córrego do Eucalipto, né? Outra coisa que eu não sei se vocês sabem, eu acho que eu falei para vocês no 4º período, mas eu quero reforçar aqui, essa questão da etnia, né? Leucoderma, melanoderma e xantoderma. Leucoderma são as pessoas brancas, leitinho, daquele que vê as veinhas assim, bem aparentes. No melanoderma, é o leite com café ou café com leite, ou seja, o moreninho até o negro, tá certo? Aquele moreninho que não é nem moreninho, né? É o que não é branco gelo, né? Aquele um pouquinho mais com uma corzinha, tá certo? É porque quando eu falo pele clara, a pessoa vai confundir com branco.
Mas o leucoderma é o branco, branco, branco mesmo. Aquele que diz assim, poxa, esse cara é branco. Pronto, esse é leucoderma. E todas as variações, os tons de chocolate, café, e, enfim, e caramelos, são melanodermas, tá certo? Xantoderma, ele precisa ter a ascendência asiática, é o amarelo. Toda vez que você vê xanto, é amarelo. Mas ele tem a ascendência asiática, tá certo? Uli, por que tem esse negócio na ficha clínica? Porque muitas alterações têm uma origem étnica, né? Algumas miscigenações causam alterações na mucosa que podem ser explicadas pela genética, vamos dizer assim, meu Deus, da raça, né? Da etnia, tá certo? Então, leucoderma, melanoderma e xantoderma são os tipos que a gente vai colocar, tá certo? Outra alteração foi essa questão do gênero, né? Deixou masculino, feminino e outros, se a pessoa quiser se colocar, se posicionar de alguma forma, tá certo? Outra coisa que foi inserida, né, nessa história médica, no sistema respiratório se colocou a COVID-19, né? E aí a nossa ficha vai até esses tópicos aqui, né? Perdão, de queixa principal. Aí você vê que não tem a história, né? Mas aí a gente já explicou se tem alguma lesão. Desculpa, se tem alguma lesão e precisa de um relato do que foi feito, vai colocar junto com o estomatograma, na descrição da lesão. Prof, e quando o paciente não sabe relatar o que tem, que pode ser o caso, mas percebemos alguma alteração, podemos a gente marcar na ficha, né? Não entendi, Elaine. Que tipo de alteração? Alteração na história médica ou alteração que você está vendo no exame intrabucal? Na história médica, eu não estou entendendo do tipo. Porque assim, veja, na história médica entendi. Na história médica, eu não posso colocar o que eu acho, não. Por quê? Porque aqui nessa ficha, se você olhar, ele vai ter uma hora que ele vai assinar que é veracidade todas as informações que ele deu na anamnese. Então, você não pode acrescentar uma coisa que você acha que ele tem, se ele não relata. Lembrando que a anamnese é um recordatório do paciente, então você não pode relatar nada mais daquilo que ele falou. Então, isso na história médica eu não posso acrescentar. No caso do exame intrabucal, não, é diferente, porque eu vou descrever aquilo que eu estou vendo. Se eu estou descrevendo o que eu estou vendo e eu estou vendo coisas que o paciente, por acaso, não relatou, aí eu vou descrever sim, no exame intrabucal, porque aí é uma coisa que cabe a mim. Na anamnese é o recordatório do paciente, então eu não posso acrescentar. Tá certo? Respondi? Tá. Professora, Oi. no caso do paciente chegar com herpes e ele não sabe Sim. que está com herpes, eu posso botar na história médica ou não? Não. Você, inclusive, qualquer doença, seja viral, seja bacteriana, mas que seja contagiosa, ela é um impeditivo para o atendimento odontológico. Então, você pode começar o atendimento, né, preencher essa questão da identificação e à medida que você observar, você dizer, olha, infelizmente, essa lesão que você está aqui na boca é uma lesão que é infecto-contagiosa, então a gente não pode atender você com isso aí. Aí o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer um tratamento para aquela lesão herpética, tá certo? A gente tem laser, a gente tem algumas coisas lá na clínica que a gente pode ajudar o paciente, mas não pode fazer o atendimento porque, como eu já disse, é infecto contagioso, tá? Respondi, Rayane? Sim, professora, obrigada. Nada, Flor. Prof, no preenchimento da ficha, nós fazemos sempre ao lado deles? Sim, 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 sim.
Esse aqui é uma etapa que não pode ser negligenciada de forma nenhuma, que é o termo de consentimento livre e esclarecido. Esse termo de consentimento, o paciente vai assinar 2 vezes na ficha clínica. Depois da anamnese, vocês vão ver aí na ficha que eu botei para vocês para baixar, tem uma coisa depois da anamnese assim, eu fulano de tal, aí tem RG tal, não sei o que, declaro que essas informações são verídicas, não sei o que lá. Isso é a primeira vez que ele vai assinar, e a segunda vez que ele vai assinar é justamente esse termo de consentimento. Na realidade, o termo de consentimento deveria ser dado, né, para você fazer o exame do paciente. Ele tem que estar, ele tem que dar o consentimento de você conversar com ele, de você examiná-lo. Isso aí é uma questão ética, tá certo? A ficha clínica não pode ser entregue, o paciente não pode ir embora da clínica sem assinar o termo de consentimento livre esclarecido, tá? Isso é muito importante. E aí eu coloco, né, essa questão do código de ética, né, porque a gente precisa ter essa vamos dizer assim, essa consciência, pronto, melhor a palavra é essa, a consciência de que esse prontuário, isso que você está preenchendo, é um documento odonto legal. Só um minutinho, gente. Eu esqueci de pegar uma caneta. Aí estou agoniada. Obrigada, filho. Aí, voltando, só para começar, porque eu gosto de ir falando e escrevendo as coisas que eu estou falando para vocês, eu esqueci. Então, quando eu passo dessa etapa da anamnese, eu vou ter a etapa da aferição, né, dos sinais vitais. Então, a frequência cardíaca, a frequência respiratória, o T, que é de temperatura, e o PA, que é da pressão arterial, né, eu preciso registrar. Rayane perguntou, professora, a frequência respiratória pode ser observada pelo oxímetro, certo? Veja só, tem alguns oxímetros que já dão a frequência respiratória, não são todos. O que vai ser dado pelo oxímetro é a saturação. O que é a saturação? É quanto eu estou aproveitando, qual percentual de aproveitamento do meu, do oxigênio, né? Eu vou pegar, eu tenho até aqui em casa um oxímetro, me dá 2 segundinhos que eu vou aqui pegar um oxímetro para mostrar para vocês, só um minuto. Voltei. Deixa eu pegar aqui. Então, no oxímetro, é porque eu peguei para vocês entenderem, porque senão fica todo mundo achando que o oxímetro é a bala que matou Kennedy, e não é, né? Ele é importante demais, tá certo? Mas não é a... Bom, o que ele está medindo aqui é a frequência cardíaca, tá certo? E a frequência respiratória. Não sei se está dando para ver. 99, né? De saturação. E aqui embaixo, 87, 85, tá certo? 75 agora. Deixa eu medir aqui. O importante, até fiquei agora curiosa, que eu tô achando que minha frequência cardíaca tá muito alta. A saturação tá boa, mas minha frequência cardíaca tá alta. Vamos ver aqui. Agora vocês me fizeram uma dúvida. Eu tô aqui vendo minha saturação. Que coisa.
quando a gente descobre que tá na merda. É isso aí, Não, professora. eu não tô nem na merda Uhum. ainda. Eu tô Ainda não total. tá na merda por conta da saturação. Tava com a saturação tão boa. Tava com 99. Esse meu oxímetro tá desregulado. Diz que agora eu já tô saturando agora. Eu disse, pelo amor de Deus. Senão a gente fica nesse negócio o dia todinho olhando essa saturação. Vamos embora para aula. Quais as médias? Eu não sei, tá tudo aqui no slide, tenha calma. Então, primeira coisa que eu preciso ver, né, é a aparência, é a altura, é o biotipo do paciente. Então, se é um paciente que é muito obeso, né, isso tudo vai variar. Vai variar, por exemplo, a gordura vai variar, por exemplo, a frequência cardíaca. A altura também vai variar, né? A deambulação é como é que ele anda, né? E a comunicação, se ele é consciente, se ele é orientado, né? Se ele fala com coerência, ele entende as coisas. Então, tudo isso a gente precisa ver no exame físico, né? E aqui a temperatura, né? Por isso, vice Camila, que está toda aqui no slide, tá vendo? É considerado normal, de 36 a 37 graus, né? Lembrando que a temperatura bucal, inguinal, axilar e retal são diferentes, tá certo? Então, às vezes a gente quer que a mesma temperatura seja medida em todos os locais possíveis, né? E na realidade não é, né? A gente não tem vamos dizer assim, a medida normal, né? Alan perguntou, já tem data para a primeira clínica, Alan Uli? Já sim, doutor. A gente falou sobre isso no primeiro dia de aula, dia 14 de outubro, viu? Continuando. Eu fui ver de novo minha oximetria, viu? De novo. Aí, a temperatura abaixo de 36, né? A gente considera hipotermia. Acima de 37, a gente considera hipertermia. Mas lá na ficha clínica, a gente vai só considerar febril ou afebril. Então, quando eu for preencher a ficha, no que tem o T, não é de tempo, é de temperatura, e aí eu vou colocar febril ou afebril, tá? Normalmente é afebril. E é afebril com L, né? Não é afebril com U, né? Para a frequência cardíaca, eu vou usar o pulso como sendo a primeira escolha, né? Mas eu também posso usar o pescoço, né? Aqui, para o punho, vai ser minha primeira escolha, né? E o pescoço, a segunda escolha, para a aferição do pulso, tá? Ah, é porque é errado, né? A gente dizer que vai aferir no pulso, né? O pulso não é aqui, aqui é a parte anatômica é punho, né? Pulso é a pulsação, né? Então, o pulso eu posso sentir em vários locais, né? Mas não não. O punho é um dos locais que eu posso aferir o pulso, né? Então, uma coisa que é importante é que no pulso radial, quer dizer, no pulso aqui no braço, né? Eu vou ter essas variações. Estão vendo aqui que tanto homem quanto mulher tem uma variação de frequência cardíaca, né? Então, no homem, de 60 a 70, mulher de 65 a 80. Agora, preste atenção numa coisa. Uli, pelo amor de Deus, eu tô com a frequência cardíaca maior, eu né, tendo mais batimentos. 90, 100, depende. Você fez algum esforço? Às vezes as pessoas chegam no calor, aquela confusão, chega correndo na clínica. Então, muitas vezes, né, a gente vai ter uma frequência cardíaca maior. Então, a gente tem que avaliar a situação, tá certo?
Outra coisa que é importante é que eu não posso esquecer que essas medições todas têm unidades, né? Então, aqui, mulher e homem e puberdade, vocês estão vendo que tem BPM, é batimentos por minuto, né? Então, tanto na hora que eu for, independente, eu posso escolher na artéria radial ou na carótida, na braquial, na femoral, eu acho meio complicado, né? Principalmente que a gente não tem intimidade de pedir ao paciente para abrir as pernas para a gente estar fazendo isso, né? Não é bom isso. Mas na artéria radial e carótida a gente já consegue, né? E nesses aparelhos como oxímetro, como aqueles aparelhos digitais de pressão arterial, também já vem a frequência cardíaca. Na hora de notificar, eu só não posso esquecer de colocar os BPMs, né? Batimento por minuto, tá? Aqui tem bem direitinho como é que eu faço, por que eu estou botando isso aqui? Porque às vezes o povo diz assim, eu nunca fiz, né? Mas eu estou mostrando como é que faz. Então, você vai colocar ou no pulso ou aqui na carota, né? E o importante, aí eu coloquei assim, contar durante um minuto inteiro. Você pode contar durante um minuto inteiro, mas você também pode fazer um valor aproximado, que é contar 15 segundos e multiplicar por 4, contar 20 segundos, multiplicar por 3, contar 30 segundos, multiplicar por 2. Então, assim, você pode fazer uma fração do minuto, né, e multiplicando por aquela fração, né? Lembrando que são batimentos por minuto. Então, é o que meu coração trabalha durante aquele minuto. Isso tá claro, gente? Entender esse negócio contar 15 segundos, multiplicar por 4, 20, multiplicar por 3, 30, multiplicar por 2. Entenderam isso? Tá tudo certo? Sim. Graças a Deus. Não, sabia. Sempre tem um que não tá entendendo. Calma. Daniel, presta atenção. A frequência cardíaca, a frequência respiratória, né? Ele sempre vai ser por minuto, tá certo? Mas eu posso fracionar essa medição e aí multiplicar para poder chegar em um minuto. Por exemplo, um minuto é igual a 60 segundos, não é isso? Então, se eu dividir um minuto por 2, 60 segundos por 2, vai dar 30 segundos. Então, eu posso contar essa frequência cardíaca ou a frequência respiratória por 30 segundos e multiplicar por 2. E aí vai dar o que supostamente eu faria, né, de frequência de batimento cardíaco ou de respiração por um minuto. Tu entendeu esse raciocínio? E, professor. Entendesse? A Agora mesma... entendi, professor. Certinho. Pronto. Aí a mesma coisa seria 20 e multiplicar por 3, ou 15 segundos e multiplicar por 4. Eu que sou agoniada, eu vou fazer por 15 e vou multiplicar por 4. Porque aí eu quero passar logo para outra etapa. Mas a pessoa que é zen, que é da paz, pode contar por um minuto todinho, não tem problema nenhum. Tá certo? Certo, professor. Obrigado. Nada, querido. Não se constrange em perguntar, viu? Pelo amor de Deus. Camila botou um negócio aqui. Deixa eu ver o que foi essa imagem que ela botou aqui. Aí ela Só foi o botou... negócio explicando, prof. O Pronto. número de batimentos por tantos segundos. É só para ele visualizar mesmo. Pronto. Beleza. Mas, pelo amor, viu, Daniel? Porque eu não dei aula para você antes. E, às vezes, eu faço essas brincadeiras, esses negócios assim. Os meninos já estão acostumados. Que eu sou irônica, e sou sarcástica, e sou abusada, sou braba, enfim. Mas eles já perderam medo e me perguntam do mesmo jeito. Aí... não tenha medo não, viu? O máximo que pode acontecer é eu dar um coice, mas é com amor, viu? Fique em paz. Professora, Oi, desculpe interromper. Eu diga, queria só tirar uma dúvida. pode Eu estou falar. no trabalho agora, eu dei uma Certo. fugadinha para perguntar se a aula vai ficar gravada.
Já comecei a gravar, se eu não estou enganada, já comecei a gravar. Aí, só uma coisa, às vezes tem professores que gravam as aulas e depois quando a gente tenta assistir não pega. Aí É teria uma porque outra agora, forma. não, é porque agora você precisa fazer um download. Você faz um download para salvar. E aí é responsabilidade de cada aluno. Vai ficar o link, Alice, no chat, né? Vai ficar o link Certo. e ele fica, eu acho que tem uma validade de uns 14 ou 20 dias. É um negócio assim, não é mais de um mês, não, certo? Aí tu Tá faz bom, um download e salva na parte 21 dias, olha aí. Aí tu faz o download e salva na parte de materiais, tá bom. Muito tá obrigada, bom? professora. Nada, Flor. Emanuel está dizendo, sou prova viva disso, aperrei a senhora no período passado. Um coisa com amor, é isso mesmo. Eu dou mesmo. Mas é meu jeito bruto de ser, assim mesmo. Mas eu não deixo de responder, viu? Que fique claro. Eu posso ser irônica, sou sarcástica, dou coisa, não sei o que, mas eu respondo, viu? Então pode perguntar. Continuando. Aí a frequência respiratória, o cálculo vocês vão fazer da mesma forma, tá certo? Vai escolher 1 minuto, 30 segundos, 20 segundos, 15 segundos, não interessa. Mas o mais importante é que você entenda o seguinte: quando você fala para alguém, você pode testar com qualquer pessoa, diz assim: olha, eu vou aferir tua respiração, porque eu preciso marcar. Se você disser isso, a pessoa já vai respirar diferente. A gente precisa fazer essa contagem sem dizer a pessoa. Então, eu recomendo que na hora que a pessoa estiver conversando na anamnese, a duplinha fique aferindo a frequência respiratória. E aí a gente pode perceber essa frequência respiratória pela elevação e depressão, né, da barriga, né, ou do peito, né? A gente vê a pessoa respirando deitadinha, quem tem uma respiração mais diafragmática, né, você vai ver a barriga mais para cima e para baixo, né? Quem tem uma respiração mais alta, né, fica aqui o peito sobe e desce. Então, a sua duplinha já fica de olho, né, quando ele chegar, depois que tiver calmo, tá certo? Não é chegar naquela afobação e já começa a contar, não, que vai dar errado. Né? Quando ele estiver respondendo as perguntas com calma, com serenidade, aí você já se liga para fazer. E aí, eu boto logo aqui, não deixar o paciente perceber que estão sendo contados os movimentos, porque senão ele vai alterar. Pode fazer pode testar, dizer assim, eu vou agora prestar atenção na minha frequência respiratória. Você já faz, porque a respiração é um movimento involuntário. Se você passa a respirar de forma regular, ele passa a não ser mais involuntário, né? Eu passo a comandar, né, essa respiração. Raine colocou, professora, a senhora estava falando do oxímetro relacionado porque não dá a frequência respiratória, dá a frequência cardíaca. Eu peguei, aí me aperriei com a minha quantidade de frequência cardíaca, porque eu estava com 99, aí perdi o raciocínio, Rayane, mas foi isso mesmo. Os oxímetros não dão com tanta frequência a frequência respiratória, dão a frequência cardíaca, certo? Mas eu achei bom, porque apesar de eu estar acelerada, minha saturação está 99, faz tudo certo. Entendido essa questão da frequência respiratória? Sim. Então, a alteração, ou as alterações, né, da respiração são dispneia, taquipneia, bradipneia e apneia. Então, o normal é que a gente esteja em ortopneia, ou seja, espera aí, viu? Eu estou confundindo aqui, perdão. A ortopneia, o nome que eu estava esquecendo é eupneia, certo? Eupneia é a respiração normal, tá? O paciente está eupneico, quer dizer que ele está respirando sem dificuldade, sem necessidade de aparelhos, tá certo? Então, ele está eupneico, tá certo?
Dispneia é aquela respiração trabalhosa, curta, né? Os pacientes aí com COVID normalmente estão dispneicos, né? Aquela respiração curta, né? A ortopneia é a incapacidade de respirar facilmente, exceto na posição ereta. Então, o paciente só respira bem se estiver sentado. Se estiver deitado, ele não consegue respirar, né? Direito, né? Taquipneia é respiração rápida, acima dos valores de normalidade. Então, eu tenho uma frequência respiratória muito grande. Nem sempre essa respiração rápida é uma respiração eficiente. Então, tanto na dispneia quanto na taquipneia, eu vou ter respirações, às vezes até um número maior de respirações, mas não são eficientes, né? A bradipneia é aquela respiração lenta, o paciente não tem nem força para respirar, tá certo? Abaixo da normalidade. E a apneia é a ausência de respiração, a ausência de movimento de respiração, né? Então, é importante esse vocabulário, né, vocês saberem, tá? A pressão arterial, ela vai ser medida, né, ou por aparelhinhos que são digitais ou manuais, tá certo? Sabendo que hoje em dia, até 129 milímetros de mercúrio por 89 milímetros de mercúrio, a gente é considerado, né, normotenso, ou seja, não tem hipertensão, né? Agora, esses valores, eles mudam sempre de acordo com a American Heart Association, ou seja, a Associação Americana de Cardiologia. Então, normalmente, eles fazem essa modificação. Então, é bom sempre a gente estar de olho nessas alterações, nessas atualizações da American Heart, mas pode ser utilizado qualquer um desses instrumentos lá na clínica, não tem problema nenhum. Alguns desses instrumentos já dão, além da pressão arterial, já dão também a frequência cardíaca, isso é ótimo, né? Que já poupa o nosso trabalho, né? E são os tipos de esteto, né? Sem nenhum problema. E aqui tem o passo a passo do método de ausculta. Eu não vou falar de cada uma dessas etapas, até porque esse aqui é o método convencional. Tem muita gente que compra o método digital e aí não precisa de nenhuma dessas coisas. Então, na clínica, quando a gente for fazer o dia da ambientação, quem ainda não souber fazer a aferição de pressão arterial, a gente ajuda, tá certo? Então, fica tranquilo. Aqui está o desenho, porque está o texto e tem aquela história, né? Quer que eu desenhe? Pronto, tá aqui, né? Então, tá aqui cada passo a passo, né? E vem o exame físico extrabucal, né? Eu gosto aqui, apesar da pessoa tá de luvas, eu gosto de fazer o exame físico extrabucal sem calçar as luvas. Faço o exame físico intrabucal apenas com luva. A não ser que, obviamente, eu esteja vendo que o paciente já tem várias lesões na face, exudado, quer dizer, liberação de secreções, essas coisas, obviamente que eu não vou fazer sem luva, né? Mas a gente precisa pegar, né? Palpar, tá certo? Pode auscultar, colocar o esteto aqui, ver se, como eu disse, se tem alguma crepitação, alguma coisa assim, e ver se existe, assim, a gente vai diagnosticar o mínimo de disfunção, não precisa fazer nenhum diagnóstico mais aprofundado, tá certo? No pescoço, a gente vai fazer a palpação, né, das cadeias, das glândulas primeiro, né, a gente vai tentar palpar glândulas, salivares maiores, obviamente, né, sublingual, submandibular, parótida, né, tentar ver o tamanho aqui da tireoide, se a gente consegue visualizar alguma coisa, né? Procurar linfonodos, né, ou gânglios palpáveis, né? Lembrando que a gente falou sobre isso na aula de câncer bucal no semestre passado, mas recapitular agora. O grande problema é que nas metástases eu tenho os linfonodos duros e fixos. Então, palpar linfonodo não quer dizer nada, até porque todos nós temos linfonodos, e esses linfonodos podem ser palpáveis. Um linfonodo dolorido, o que pode representar?
ele pode representar que ele está sofrendo um processo inflamatório. O linfonodo palpável não tem problema, um linfonodo dolorido não tem problema. Agora, o problema, quando... cadê aqui? Ítalo perguntou, prof, quando os linfonodos estão infartados, como é que se percebe? Se percebe no toque, Ítalo, ele fica palpável, porque normalmente a gente não consegue palpar com tanta precisão, porque ele é muito pequenininho. E aí, quando ele está infartado, ele está grande, está inchado, né? Aí a gente consegue palpar. E, normalmente, quando esses linfonodos estão infartados, ele tem uma sintomatologiazinha, sabe? O paciente relata um desconforto, às vezes dói, né? Então, a gente consegue identificar por conta disso. Mas esse não é o problema, né? O problema dos linfonodos é eles estarem palpáveis, duros, né? E fixos, porque esses linfonodos infartados, palpáveis, muitas vezes a gente mexe nele, ele sai, ele foge assim, né? Do dedinho da gente, como se fosse um grãozinho de feijão brincando aqui com a gente, né? Mas quando eles estão palpáveis, estão firmes, a gente precisa fazer, né, uma investigação. Isso pode levanta a nossa orelhinha para as coisas, né? Porque às vezes, olhe, Daniel, você assumiu o controle aqui, tirou toda a coisa. Foi sem querer, professora. Eu vou, sei não, viu? Já tá chegando, fazendo confusão. Olhe, sei não. Já chego marcando território. Olhe, meu Deus do céu. E aqui não quer ir compartilhar mais. Agora foi. Sei não, viu? Foi culpa de Daniel. Eu digo logo. Desculpa, professora, mais uma vez. Deixa eu voltar aqui. Os slides, que a gente já tá no 77, sei lá que slide, a gente voltou pro 0. Tá tudo bem, Daniel. A gente precisava de um descanso. Que eu falo muito. Realmente, viu? Não, O que, Daniel? Descanso mesmo. Não foi Meu falar Deus muito, não, do céu. professora. Você tá pegando uma confusão aqui comigo, viu? Não, professor, a gente precisa de descanso Você mesmo. destrói a minha aula. Você destrói a minha aula, ainda diz que eu falo muito. Eu não sei não. E é novato, vice novato, sentando na janelinha, assim, ó, se sentindo. Isso mesmo. Oi, Daniel, tá sendo um sucesso aí, ó, Você ficou constrangido, Daniel? Ficou constrangido, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Agora você é conhecido da galera, né? Porque quem não conhece sou eu, né? Hein, Daniel? Sim, o povo lhe conhece de Pera onde? aí, professor, quase não consigo. Me conhecem, só você que me conhecia. E você é de onde? É lá da faculdade mesmo? Era de onde? Eu sou do 6º, mas pago algumas cadeiras do 5º com o pessoal do 5º. Ah, tá. Ele é quase da nossa turma, entendi. Pois pronto, viu? Cuidado aí, que você quer sentar na janelinha já, tenha calma. Aí a Alicia tá dizendo que conhece desde que nasceu. Poxa vida, é teu irmão, é? Não, professora, era meu vizinho de prédio. Ah, tá. Entendi. Podia ser irmão, né? Não é nada esquisito. Tá o irmão na mesma turma. Já tive, acho que duas vezes irmãos. Tinha um, inclusive, que eu morria de pena assim, né? Porque era um casal de irmãos. E a menina era super falante, resolvida, não sei o quê. E o menino era bem tímido. Já se formaram os dois. Era Renato Neri e a irmã, que eu esqueci o nome dela agora. Mas, enfim, eu chamava os Neri. E aí, os Neri já se formaram, já faz uns 2 ou 3 anos. E o bichinho. Cecília, exatamente, Cecília Neri. Cecília, tu era da turma deles, pagasse alguma disciplina com eles? Foi, Aleph?
Cecília e Renato. Aí Cecília era bem falante, resolvida, não sei o quê, e Renato bem quietinho. Aí toda vez quando Cecília vinha falar alguma coisa assim, não, só vou aceitar se for Renato que vier falar. E ele vinha vermelho, morrendo, quase matando no meio da clínica e vinha falar comigo, quase infartando, que diga. Quase morrendo no meio da clínica, matando não, que matava era eu. Então, voltando, que a gente já falou muita besteira. E Daniel tá contando as palavras que eu tô falando aqui, que ele já disse que eu falo muito. Então, na palpação, né? Professora, não leve pro coração, não foi intencional, não quis falar que a senhora disse que falava muito. E eu parei de falar para não piorar a situação, né? Mas você tá ferrado, porque daqui pro final do semestre eu vou ficar sempre falando isso. Deixa pra lá. E você agora não venha se desculpar, não. Vamos embora, que Daniel senão vai ficar querendo que eu termine Vou marcar, exatamente. O Emanuele já está dizendo, ela memoriza nomes bem, vice? Eu memorizo bem. Meu Alzheimer ainda não atingiu isso, não. Continuando. Até porque eu tenho um conhecido que é Daniel Oliveira. Então, já gravei, sem problema nenhum. Tá não, deixa de besteira. Tá lascada, tá não. Vamos embora, foco aqui. Então, o que eu estava falando é que, em relação à palpação, né, que a gente estava comentando, palpar as cadeias, as cadeias linfonodos, palpar as glândulas, né? Uma coisa importante também é que se eu for, na hora que eu vou fazer a palpação, né, particularmente, eu gosto de palpar o lado que está flácido. Todos nós temos lado flácido na hora que a gente inverte o pescoço, tá certo? Não é só gente velha, não. Então, quando eu giro o pescoço para palpar, né, é mais fácil eu sentir as estruturas que estão em alteração. E quando está mais esticado... Oi? Não? Quando está mais esticado, fica mais difícil, porque as estruturas anatômicas já fazem uma impressão sobre a pele, né? É mais fácil você perceber se você mesmo em casa estiver fazendo isso. Então, se você vira o pescoço para um lado, as estruturas, por exemplo, se você virar o pescoço para o lado direito, né? A cabeça, melhor, para o lado direito. Então, as estruturas que estão no lado esquerdo, você vê logo feixe muscular, ligamento, fica tudo mais distendido. E, em compensação, mais fácil de palpar do lado direito e vice-versa, né? Então, eu, particularmente, prefiro palpar no lado que está flácido, né? E aí, quando eu vou fazer o exame intrabucal, a gente vai lembrar, né, que não só essas questões, né, das estruturas anatômicas que eu estou vendo, né? Mas eu também preciso lembrar das estruturas anatômicas que eu não estou vendo, né? Então, lábios, dente, língua, palato mole, palato duro, gengiva, bochecha e glândulas, né? Porque eu fico com a faixa em cima do coisa. Elas estão visualizadas, né? Elas são visualizadas, mas existem ainda estruturas que estão abaixo, né? Inclusive, as glândulas salivares menores estão abaixo daquela camada de epitélio, né? Estão no tecido conjuntivo, né? Fazer o exame da língua, né? Se vocês observarem aí, tem uma discreta saburra, né? Lingual, né? Coloca a língua para um lado, para o outro, né? O estomatograma vai servir para a gente descrever lesões, não é para descrever variações anatômicas, não é para isso, né? É para descrever lesões. Então, o que é descrever lesões? É eu parar e observar além daquela variação anatômica, todas aquelas lesões que a gente já estudou no semestre passado, né? Então, eu vou identificar e aqui eu vou notificar primeiramente desenhando, né? Aqui é a boca, né? Arco superior, arco inferior, língua, palato mole, palato duro e a mucosa jugal tá rasgada, né?
uma parte superior e uma parte inferior dos dois lados, direito e esquerdo, né? Notificar da forma mais semelhante possível com aquilo que você está visualizando, tá certo? E tem a descrição, perdão, aqui, no estomatograma que você vai ver aí na ficha clínica que eu compartilhei já, você vai ter um local para descrição da lesão. O que é a descrição? É fazer todo aquele exercício que a gente fez no semestre passado. Então, lesão macular, enegrecida, lesão nodular, céssio pedunculada, lesão ulcerada ou úlcera, né? Então, assim, todo aquele vocabulário que a gente já estudou, né? Ah, esqueci, revise, né? A hora de revisar é agora, né? Lembre lesões fundamentais, vá lá, leia, né? Porque a gente vai precisar descrever essas lesões, tá certo? E depois vai ter uma areazinha para você colocar a sua hipótese diagnóstica. Lembrando que, como a gente está descrevendo, pois, meu filho, faça isso. Micael dizendo, precisa, pois faça, né? Nesses tópicos você vai ter a localização com a numeração e embaixo tem uns parênteses para você colocar. Isso que eu estou falando está na ficha que você teoricamente está acompanhando, né? E depois você tem uma linhazinha para colocar a sua hipótese diagnóstica. Então, essa hipótese diagnóstica, né, pode ser até uma hipótese forte, né, que apenas seja confirmada depois pelo estudo histopatológico, mas pode ser, como a gente já falou várias vezes, hipóteses, né? Que tem que ter alguma coisa a ver com as características da lesão, né? Eu posso não ter segurança, mas eu preciso ter, pelo menos, características semelhantes àquele chute, né? Que é o diagnóstico, que é a hipótese diagnóstica, aquele chute que eu vou dar, né? Alguém ia perguntar alguma coisa? Peraí, essa hipótese a gente vai colocar na parte de alteração encontrada? Sim. Tem umas linhas? Sim, sim. Professora, quando Oi. nas partes das perguntas para o paciente, por exemplo, HIV, herpes, ele não saber responder, a gente deixa em branco ou o que é que a gente faz? Tipo, ele não soube descrever, ele não soube responder, a gente bota alguma coisa do tipo? Não estou entendendo, Maria Eduarda. Tipo, naquela parte da anamnese, onde tem a história médica, se ele não relatou nada, você não bota nada. Certo? Se ele não relatou nenhuma doença, você não vai inventar. Você não vai colocar nada. Certo? Ah, Uli, mas aí eu aferi a pressão arterial e deu uma pressão muito alta. Ele é hipertenso. Vou colocar lá como hipertenso. Não. Lembrando que lá é anamnese, é recordatório, é o que o paciente relatou que tem, não é o que você está examinando. Não sei se eu respondi. Respondi? Pronto. Então vamos embora. Então, uma outra coisa que eu preciso notificar é o odontograma. Tem vários modelos de odontograma, tá certo? Esse que eu coloquei aqui, inclusive, é um massa, porque tem, além de ter fila, né? A gente tem as faces vestibular, lingual, incisal ou oclusal, né? Então, vamos ver aí, nesse quadro, a fila que eu estou dizendo é que ele já coloca, né? Quais são os dentes do quadrante 1, do quadrante 2, do 3 e do 4. Presta atenção que você vai olhar de frente e ele vai ficar ao contrário, vai ficar espelhado para você, né? Você está achando que o 1 deveria ser o 2, porque você está vendo diferente. Mas quando a gente está analisando a boca do paciente, a gente está olhando para frente, né? O paciente é assim. Então, para ele... Minha gente, está tendo algum pronunciamento de Bolsonaro? É porque aqui está um bate-bate de panela da gota aqui. Tá, prof. Ah, porque tá um bate-bate de panela. Veja. Eu ia gritar da janela. Eu vou assistir a aula. É porque aqui no instante, minha filha, aqui onde eu tô, Eu minha vou filha. ali bater panela. Tá tendo um bate-bate de panela. Na hora a gente já sabe, né?
Eu tenho um negocinho assim do YouTube que é o povo fazendo fora Bolsonaro, não sei o que se vocês têm. Eu tenho, eu boto aqui também quando minha gente voltando. Então, pois é, eu não dá para botar no som da casa não, mas eu boto, eu fico aperreando aqui. Voltando à história do odontograma. Então, presta atenção que quando eu estou olhando de frente para o paciente na hora do exame clínico, né? Então, o meu lado direito vai ser diferente do lado direito dele, né? Então, cuidado para você não espelhar, né? Então, vai ser sempre invertido para o que você acha que você está vendo, né? Então, de frente aqui, né? 1, 2, 3, 4, né? Então, presta atenção nesse odontograma. E outra coisa é que nesse esquema do odontograma, além de ter essa fila embaixo, você vê lá em cima, né? Os dentes com a raiz, tudinho, e embaixo também, dentes superiores em cima, dentes inferiores embaixo, obviamente, como você está vendo aí. E os dentes superiores, na primeira fileira lá em cima que aparece com a raiz, você tem a face vestibular, aí tem uma outra camada, né, logo abaixo, que é a face incisal e a face oclusal, e a camada exatamente próxima, né, esses números, né, é a face lingual, né, ou palatina, ou vestibular, né, tá tudo aqui. Então, tanto no arco superior quanto inferior tem esse mesmo processo. Isso é massa, esse odontograma é massa. Opa aí, Maria Eduarda. Minha gente, tem esse GIF aqui, O quê? Deixa eu procurar. Ô, minha gente, faz isso não, que eu fico procurando o GIF agora. Será que tem fora Bolsonaro aqui? Deixa eu olhar. É só botar Bolsonaro ou fora Bolsonaro que aparece. Sim. Minha gente. Por que vocês fazem isso, né? Que eu fico olhando na hora. Oxi, bora pra aula. Que coisa. Ó. Então, tu olhou também, né, Alice? Mas quando eu olho, né? Aí todo mundo vê que eu tô olhando. E vocês olhando, eu não tô vendo que vocês estão olhando. Vamos lá. Aí, e o pior de tudo, ainda ficou gravado. Ó, continuando. Então, esse seria um odontograma mais fácil da gente entender, né? Mas se vocês entenderam esse daí, esse odontograma, sim. Aí na hora de marcar, a gente marca igual, né? Preto, azul e vermelho, né? Veja, mas eu já descobri que tem uma mudança da minha com o Pedro. Deixa eu te dizer como é que a gente vai marcar. Ok aqui, todo mundo, né? Então pronto. Veja só, aí o que é que como é que vai marcar, tá certo? Na clínica de semiologia. É mais ou menos semelhante ao que Pedro fala, mas é assim, tudo que o paciente já chegou feito, ou seja, tudo que eu tô vendo feito, restauração, se tá boa, deixa eu ver, prótese, né? Dentes ausentes, tudinho, aí você vai marcar de azul. Se por um acaso tem alguma coisa para fazer, você vai marcar de vermelho. Azul ou preto, tá certo, gente? Ele usa o preto e o azul para quê? Só para eu entender qual é a diferença. O preto, eu acho... o preto eu acho que é quando a pessoa não tem o elemento, se eu não me engano. Não. Não lembro. Lá na clínica, a gente vai usar a caneta preta e azul, vai servir para a mesma coisa, tá certo? Então, por exemplo, quando o dente está ausente, você não está vendo o dente, você vai marcar de preto ou azul. Vou falar azul, mas entenda, azul e preto vai ser a mesma coisa, tá certo? Quando tem uma restauração que já está feita, também marca de azul. Tudo que já foi feito, você vai marcar de azul. Tudo que você precisa fazer, você vai marcar de vermelho, tá certo? Aí, daqui a pouco a gente vai falar sobre possibilidades. Então, existe a possibilidade de eu fazer, de ter uma restauração, mas essa restauração
não está satisfatória. Como é que eu vou marcar? Como é que vocês acham que eu vou marcar? Existe uma restauração, mas ela está fraturada. Não Tá? é vermelha. aquela que. Não é aquela que você circunda, né? Bota É, azul e circunda bota de azul e vermelha, vermelho. né? Exato, você pode fazer exatamente isso. Você pode colocar de azul, quer dizer, existe uma restauração que está feita, mas ela não está satisfatória, eu preciso refazer. Então, eu posso colocar ela de azul e circundar de vermelho, ou eu posso já colocar direto de vermelho, tá certo? Tem essas duas opções. Uli, o que é que você prefere? Eu prefiro e eu faço azul com vermelho. Por quê? Porque, para mim, sinaliza exatamente isso. Tem uma restauração, a restauração já foi feita, não foi feita por mim, mas está precisando ser trocada, tá certo? Aí eu vou dar alguns exemplos, a gente vai ver depois, mas eu quero mostrar o seguinte: se for entendido esse odontograma, graças a Deus para vocês, mas o odontograma que a gente vai usar é esse, que é o que está na ficha clínica. Vejam que é diferente. Ele só tem a face vestibular e a face lingual, ou então a frente e volta, né? Face vestibular e palatina, né? Então, você pode, inclusive, já quando chegar, quando você prestar atenção no paciente, né? For colocar, você bota a filinha, 1, 2, 3, 4, né? Para você não se perder, né? Faz uma divisão aí no meio dos incisivos. Você coloca vestibular e lingual, sei lá, você faz alguma coisa, você pode modificar, dar uma adaptada. O homem ainda não parou de falar, porque o povo pegou a coisa com força aqui agora, viu? Você pode colocar essas dicas aqui para você não se perder, tá certo? Já que a gente não tem aquela face incisal, não tem a numeração, dando a fila, tá certo? Não vai, Camila, fique na aula. Ou então você bate de onde você está. Aí, além desse desenho, né, que você vai fazer, que é importante que você faça aqui no odontograma, bem semelhante àquilo que está vendo. Eu sempre grifo muito isso, eu gosto de dar essa ênfase, né, de você fazer muito semelhante ao que você está vendo. Por quê? Porque a gente, na clínica de semiologia, vai fazer a triagem do paciente. O paciente vai ser atendido por outras clínicas. E aí a pessoa vê um desenho, o dente todo pintado de vermelho, pelo amor de Deus, parece que é uma cratera, parece que é um buraco enorme, né? E nesse buraco enorme, que você botou toda a face oclusal, ou então toda a coroa do dente com tudo de vermelho, todo riscado, e aí a pessoa vê aquela ficha e vai dizer assim, poxa, eu vou precisar de umas 3 clínicas para fazer, 3 horários, por exemplo, para fazer essa restauração. E aí você se programa quando chega uma cavidade pequena, uma cavidade classe 1, pequenininha, e que não gastaria nem metade. Então, para uma programação melhor, mais adequada, você desenha semelhante àquilo que você está vendo, tá certo? E aí, nesse novo tópico, vai ser a descrição dente a dente. Então, o que você vai escrever aqui? Se o dente está ausente, então assim, normalmente 18, 38, 28, 48, normalmente está ausente. Então, você chega aqui e bota ausente. Se existe alguma restauração, você vai colocar. Se existe uma restauração de amálgama de resina, você vai colocar. Se existe, fez a radiografia, viu que tem um tratamento endodôntico, vai colocar. Se é uma prótese, tudo isso você vai colocar aqui. Agora, Uli, pelo amor de Jesus, o espaço é muito pequeno, então você vai abreviar. Presta atenção aqui no chat. O que é que eu coloquei aí? Restauração classe 1. Em? Restauração classe 1 e amálgama. Em amálgama, perfeito. Ah, o Léo ainda não descobriu o que é classe 1, o que é classe 2, o que é classe 3. Não tem problema. Já já Marília vai falar para vocês. Marília ou Juliana, não sei. Vai falar para vocês, em dentística, o que é classe 1, o que é classe 2. Marília ou Márcia, né, no caso. Desculpa, Márcia. Eu confundi, Juliana não, Márcia. Vai falar o que é classe 1, o que é classe 2, o que é classe 3, tá certo? Então, outra.
Não tô vendo. Estou botando agora. Uli, aí nesse caso, a gente tem essa parte de descrição. Aí tu falou, tipo, tem uma restauração que chega pra gente que, por exemplo, tá com uma fratura. Aí a gente pode escrever aqui e deixar lá de vermelho? Pode, e aí você vai escrever nesse dialeto que a gente está criando agora, e aí você bota insatisfatória, por exemplo, Complementa, né? restauração, classe 3, né? Em resina composta, como eu coloquei, mais insatisfatória. Certo? Do mesma coisa. Aí você vai. Certo. O importante é você dizer o que tem, né? Pode ser, inclusive, uma cavidade, né? Pode ser um cimento obturador temporário, por exemplo, oxigênio, cotosol, alguma coisa assim. E aí você coloca também, tá certo? Agora, quando o dente não tem nada, você vai colocar aquilo que a gente já tinha falado lá na disciplina de diagnóstico. O dente está rígido, tá certo? O dente está rígido, quando ele não tem nada. Agora, aqui também eu vou notificar a presença de cálculos, tá certo? De tártaro. E aí eu posso colocar cálculo ou tártaro, como você preferir, nos dentes, tá certo? Na face vestibular, face lingual, face palatina, tal, dos dentes, o tártaro. Não vou notificar, a gente não notifica no odontograma a presença de cálculo. A gente não pinta cálculo no odontograma. Por que a gente não pinta cálculo no odontograma, Uli? Porque a nossa clínica, foi uma das primeiras perguntas que Ítalo, se eu não estou enganado, fez para mim no início da aula. A gente faz o periograma não na clínica de semiologia. A gente vai fazer na clínica de integrada restauradora. Vai ter que fazer o periograma. Então, na clínica integrada restauradora, que é a clínica do 6º período, né? Aí você vai fazer o periograma. Você vai fazer a marcação desses cálculos de gengivite, de bolsa, essas coisas. Aqui a gente não vai fazer isso. O que a gente vai fazer é colocar só cálculo supragengival, que é o que a gente está vendo. Tá certo? Então, Aí a dente... gente não faz a raspagem não, né? Não. Só notifica, ok. Só notifica, exatamente. Importante. Não pode ficar nenhum espaço em branco aí. Então, se o dente não tem nada, vai botar rígido. Se o dente não tá aí, vai botar ausente. Ah, Uli, mas o dente tá semi-incluso. Eu tô vendo a beirinha dele. Aí você bota semi-incluso. Isso eu tô falando mais frequentemente nos terceiros molares, né? Porque a gente não atende criança. A gente só atende adultos, né? A partir de 18 anos. Ou pacientes que sejam adolescentes acima de 15, 16 anos, que tenham toda a dentição definitiva, não pode ser dentição mista. Sendo dentição mista, vai para a clínica de odontopediatria, tá certo? A gente não atende criança, então só adulto, ok? Então, importante aqui, eu vou fazer a notificação, vou dizer já, Alan, supranumerário, vou fazer a notificação lá no odontograma, semelhante àquilo que eu estou vendo, faço a descrição dente a dente aqui. Se por um acaso o dente está ausente, vou colocar ausente. Se tiver semi-incluso, semi-incluso, mas eu preciso estar vendo. Tem tratamento endodôntico, vai colocar aqui apenas quando fizer a radiografia para confirmar. O fato do paciente dizer que tem tratamento endodôntico não é definitivo para a gente descrever aqui, tá certo? Por quê? Porque o paciente pode achar que fez um canal, mas não ser canal, ser uma restauração. Então, a gente só vai colocar aqui o que a gente vai notificar. Como é que eu vou notificar um tratamento endodôntico no odontograma? Depois que eu fizer a radiografia, conferir, o tratamento está satisfatório, então eu vou colocar um risquinho, né, na vertical, em azul ou preto. O tratamento endodôntico não está prestando. Aí eu posso colocar o risquinho azul ou preto e posso circular aquele risquinho com o vermelho, para dizer o quê? Existe o tratamento endodôntico, mas ele não está satisfatório. Tá certo? Então, a questão dos supranumerários, Alan.
a gente pode notificar aqui abaixo, você vê aí na ficha clínica, que não tem um espaço. Então, eu posso colocar uma observação aí em cima, na descrição dente a dente, no meio, né? Dizer que há presença de dente extranumerário entre os dentes tal e tal, né? Então, ou então, após o raio-x, observou-se presença de dente incluso extranumerário assim, assim, assim. Você pode notificar, tá certo? Mas não tem um espaço específico, tá certo? Paciente com prótese, muito importante. Quando a prótese é fixa, fazer a radiografia dessa prótese para a gente ver se essa prótese está dentro, está cimentada numa raiz, se está cimentada no implante, né? Se faz o attachment no implante, né? Então, se eu estou vendo que é uma prótese, eu preciso ver como é que está essa prótese. Se é uma prótese removível, obviamente que antes de eu fazer esse exame, eu preciso pedir ao paciente que remova a prótese, seja uma prótese total, seja uma prótese parcial, né? Mas eu preciso que ele remova para poder visualizar tanto a quantidade de dente que está ausente, né? Mas também a condição de mucosa, no caso de uma prótese removível, tá certo? Alguma dúvida em relação a isso, gente? Oi, diga. Aí no caso da PPR, quando a Certo. gente for fazer a descrição, a gente tira essa prótese e bota que tem a genesia de tais elementos, Não, veja só. A genesia é diferente de ausência. O que a gente está observando é a ausência do dente. Eu não sei se foi uma genesia. A genesia é uma questão genética. Não veio com aquele dente. O dente não existiu. A ausência é simplesmente dizer que o dente não está na boca. Então, a gente não pode chegar a dizer que é a genesia. Tu tá entendendo a diferença do termo? Não, eu confundi agora. Mas Pronto. assim, a minha dúvida é só, tipo, se na hora, por exemplo, o meu paciente não tem os elementos 11 ao 14, Certo. que ele usa a PR até do 11 ao 14, aí eu boto Perfeito. na descrição. Pronto. Primeiro, no odontograma, você vai riscar aquele dente, fazer um X naquele dente, né, nos dentes, no caso, que estão ausentes, de azul ou preto, para sinalizar que aquilo ali está ausente. Aí aqui chega, fazendo o exemplo que você disse, do 11 ao 14, não foi o que você falou agora, sei lá? Foi. Foi um exemplo, né? Então, no 11 eu boto ausente, no 12 eu boto ausente, no 13 eu boto ausente, ok. e no 14 eu boto ausente. Aí eu faço uma chavezinha do lado desses ausentes e boto PPR, prótese parcial removível. Por quê? Porque eu preciso notificar essa diferença do comportamento, né? Então, o paciente não está com os dentes, aí por isso o xizinho azul preto, né? Não veio com dente, mas ele já foi reabilitado, ele está com a prótese. Se fosse uma prótese fixa, né? Então, esses dentes, para o odontograma, eu precisava ver, porque a prótese fixa pode ser unitária ou pode ser uma ponte, né? Então, às vezes, ele está com a raiz do dente 11 e a raiz do dente 14. E aí, essa raiz do dente 11 e a raiz do dente 14 fazem o suporte para as próteses, a ponte, né? Do dente 12 e 13. Então, eu vou dizer que o 12 e o 13 estão ausentes, mas que tem uma ponte do 11 ao 14. Tu estás entendendo a diferença, Camila? Entendi. Pronto. Era Povo isso que eu do tava em quinto dúvida. período entendeu essa diferença? Então, eu preciso ver o que efetivamente está presente e o que está ausente. Se está ausente, eu preciso marcar no odontograma, riscar aquele dente de azul ou preto e escrever o que é que está acontecendo, se já foi reabilitado ou não. Tá certo? Agora, tem dente que só está o resto radicular. Eu preciso. Há uma indicação de extração, de exodontia. O que é que eu vou fazer? Eu vou riscar aquele dente de vermelho, porque está indicando que eu vou extrair aquele dente. E aqui na descrição dente a dente eu coloco resto radicular. Porque aí eu já notifiquei lá no odontograma que eu vou precisar tirar. E aqui o que é que eu estou visualizando. Ok? O dente pilar precisamos marcar no odontograma, sim. Inclusive os ausentes,
viu? E se tiver endodontia, que é possível que tenha, também notificar a endodontia, né, de forma azul ou preta, né, aquele risquinho na raiz. Tá certo? Aí, a gente marca como o que, Alicia? Os pilares, você pra dizer que vai... aquele dente foi desgastado. Pronto, tudinho, você ficar pode certo. pintar, por exemplo, toda a coroa de azul, com a raiz, com aquele fiozinho, né, do canal de azul também. E aqui descrever que é uma prótese fixa, pilar de prótese fixa. Certo? Pronto. Agora, na clínica de semiologia, a gente vai poder fazer o selamento, a obturação, né? A obturação no sentido de fechamento, operação tapa-buraco, né? De dentes com cavidades abertas, né? Primeiro a gente vai tirar a radiografia, a gente vai ver se não há comunicação com a polpa, né? E pode fazer cimento obturador temporário, né? O oxisnicogenol ou o cotozol. Mas existe uma restauração que eu queria conversar com vocês, chamada de restauração atraumática, ou a sigla ART, que é a sigla em inglês para restauração atraumática, né? O que é essa restauração? Existiu, deixa eu só mudar aqui, porque senão vocês vão ficar lendo isso aqui e não vão prestar atenção. Existem algumas pessoas, algumas localidades que eu não consigo chegar com um equipamento, com todo o consultório odontológico, com caneta de alta rotação, com tudo, com compressor para atendimento odontológico. Mas as pessoas que moram nessas regiões ou que estão nesses locais, elas possuem dentes que têm cárie. E um grupo, isso aconteceu muito naqueles projetos de atendimento a aldeias indígenas, ou então pessoas que moram em cidades mais remotas, mais distantes assim, desses centros, que têm acesso à saúde bucal, né? E aí, alguns pesquisadores desenvolveram uma técnica que foi tão bem aceita, né, para esse tipo de pessoas, né, de populações indígenas, populações mais carentes que não têm acesso ao consultório odontológico em si, bem como a pacientes que têm odontofobia, ou seja, muito medo de dentista, o medo daquele barulhinho da caneta de alta rotação, da baixa rotação, enfim. E essa técnica se chama restauração atraumática. Ela é atraumática, não porque é para pessoas que têm trauma, não é isso, apesar de poder ser usada por pessoas que têm trauma, mas é para que seja utilizado em situações onde eu não posso usar canetas de alta rotação, eu só vou usar cureta, tá certo? Então, essa técnica, né, facilita muito, porque o fato de eu não precisar ter compressor, né, eu posso atender as pessoas de forma mais tranquila. Então, as vantagens para o paciente, né? Então, a utilização de instrumentos manuais, né, diminui essa questão da ansiedade, né? O paciente não escuta, né, esse barulho da broquinha, né? É uma técnica simplificada, é rápida, né? A gente pode sim utilizar, né, para todas as faixas etárias, né? As vantagens da utilização da ART para a equipe odontológica, né? Primeiro, é o fato de você não precisar de compressor, né? Não, pode ser utilizado em locais distantes, como eu já falei, né? Não exige anestesia na maioria dos casos, a gente vai apenas curetar, não exige isolamento absoluto, né? Não pode ser feita, né, com o paciente com dor espontânea. Vocês lembram quando a gente teve aquela aula de lesões da polpa e do periápice no semestre passado, o que eu disse que era quando há o dente com dor espontânea? Lembra o que é? Cri, 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 cri.
Pois eu vou lembrar a vocês, que vocês estão muito esquecidos. Alguém vai falar comigo? Não. Pois é, a dor espontânea quer dizer que há comprometimento pulpar. E essa é a contraindicação máxima para a restauração atraumática. Eu não posso fazer restauração atraumática, não posso fazer ART em dentes com dor espontânea, tá certo? Outra coisa que é típica, né, da restauração atraumática é o uso único e exclusivamente do cimento de ionômero de vidro. E aí, me digam uma coisa, quais são as vantagens do cimento ionômero de vidro? Eita, que aí tá um problema seríssimo. Cor. E A não tem aquela vantagem, remineralização, né? Não tem a remineralização do... vantagem principal, né, que o pessoal aí pelo menos lembrou, a questão da liberação do flúor, né? Mas aí tem a questão da adesividade, né? Tem a questão do flúor, né? Ele é biocompatível. E outra coisa é que eu não preciso ter ele como ele pode ser foto ou autopolimerizável, né? Então eu posso utilizar também das duas formas, né? Uma coisa qual seria a grande desvantagem do cimento ionômero de vidro? Um cimento de ionômero de vidro para a Eduarda botou aqui cor. Deixa eu ver a outra pessoa que botou aqui. Pouca resistência, estética, durabilidade em comparação com a resina. Pois é, mas eu acho que a maior, vamos dizer assim, maior desvantagem é o fato da gente não conseguir fazer a escultura, né? A gente não devolve a estética, né? Às vezes a gente não devolve a forma também. O que a gente faz é uma operação tapa-buraco, né? Então, se a gente for comparar com a resina também, alguns são mais frágeis que a resina, né? Então, essas também são as desvantagens da restauração atraumática, porque o único material que eu utilizo para uma restauração atraumática raiz, né, é o cimento ionômero de vidro. Agora, como é que é a técnica, né? Como é que se faz isso? Eu vou mandar para vocês um artiguinho, até vou ver se eu mando logo aqui, porque já fica aqui na aula, né? Sobre a ART. Deixa eu ver se está aqui. Ai, não tá. Sobre a ART, eu vou mandar para que vocês estudem, né? Vejam como é que faz o procedimento. Não é uma técnica muito elaborada, né? Eu preciso fazer a curetagem da cavidade, né? Além dessa curetagem da cavidade, tô botando aqui o artigo. Existe também a possibilidade de eu usar uma substância que agora, né, nessa época aí de Covid, voltou à tona, que é o papacari, né? Um tipo, né, um gel à base de papaína, né, que você coloca como se fosse um ataque ácido mesmo, assim, dentro da cavidade, e ele meio que solta o tecido que está cariado do tecido que está duro, que está sadio, e eu removo, ela sai, aquele tecido cariado, ele sai em lasca, assim, em bloco, sabe? E aí eu não preciso usar a caneta de alta rotação, né? Então, essa é uma grande vantagem de usar uma substância como o papacari, mas nesse caso da ART, não necessariamente eu vou ter que usar a papacari para poder fazer a restauração, né? Não é obrigatório, eu faço só a curetagem, higienizo, né, a cavidade, faço o procedimento. Oi? Oi? Boa tarde. Boa tarde. Ó, esse papacari funciona mesmo? Funciona. Funciona. Qual é o grande problema do Porque eu vi papacari? muita gente reclamando.
Mas Eu é vi porque o muita pessoal quer gente fazer reclamando. em cavidade desse tamanho, toda suja, a atuação quer que ele resolva uma coisa que não é para fazer com a curetagem, né? Eles querem tirar quer usar o papacário como se fosse uma caneta de alta rotação. Não vai ter nunca eficiência, entendeu, Camila? Não vai ser igual, nunca. Quer que se faça com a mesma atuação. Mas para cavidades pequenas, cavidades assim, eu acho bem legal. Acho bem bonzinho mesmo. Só não dá para. Entendi. Aí vai chegar numa dental dessa e dizer que quer um papacari ou tem outro nome também? Normalmente, eu acho que tem na DFL, já vendia, eu acho que na Dental Creme também. Deixa eu procurar aqui como é que ele tem, se tem outro nome. Porque era a última vez que eu comprei como papacari mesmo. Deixa eu colocar aqui. A Alicia botou aqui no chat que era papacari duo. Tem aqui. Na Dental Creme tem, na Dental Speed. Agora, o que eu ia falar, né? Eu vou botar aqui também. Vou botar aqui o link. Na Dental Creme mesmo. Ele tem aqui, deixa eu te dizer quantos ml, viu? Porque não tá indo aqui. É uma bisnaguinha bem pequenininha, né? Deixa eu ver quantos ml vem nele. Vocês estão falando aí, mas eu não tô conseguindo ver. É uma bisnaguinha bem pequenininha e é R$ 102. 1 ml, né? R$ 102, né? Então, assim, a última vez que eu gosto. Agora é aquele negócio, né, minha gente? Você transfere, né, o custo para o paciente, né? Isso aí é óbvio que você faz, né? Então, 1 ml é praticamente uma cavidade e às vezes você tem que repetir, né? Você tem que repetir. Enfim, mas é uma coisa que vocês precisavam saber que tem, né? Então, tá aí o artigo para vocês lerem. É uma alternativa para restauração, né? E aí, lá como é que chama? Da clínica de semiologia, né? A gente já vai encaminhar o paciente para as outras clínicas, lá eles vão fazer o plano de tratamento, né? A gente precisa lembrar que, se for necessário, a gente pode solicitar, né, exames complementares, a gente pode dar o atestado de comparecimento, não é, né, atestado de falta, né? E aí a gente vai fazer o índice de placa, né? Esse índice de placa é uma forma que a gente tem de avaliar como é que esses pacientes estão fazendo a higiene bucal, tá certo? Então, como é que é feito, né? Vocês estão vendo aí esses quadradinhos, né, em cima do dentes, todos os dentes, né? E esse quadradinho, a face mais externa é a face vestibular, a face mais interna, esse quadradinho, né, esse triangulinho para fora. Ítalo perguntou, para o finalista, a senhora pediu otosporin, seria para que finalidade? O otosporin a gente coloca numa sessão de urgência, Ítalo, onde tem uma polpa viva, né? A paciente está com pulpite e é uma bio. Então, a gente coloca para diminuir a inflamação, na hora que tiver uma exposição pulpar, na hora de um procedimento de urgência, viu? Aí, aqui, né, tem um triangulinho, vamos todo mundo olhar para o dente 11. Em cima tem um quadrado que tem 4 triângulos, né? O triângulo superior, né, vai ser a face vestibular, o triângulo inferior vai ser a face palatina, né, do 11. Aí o triângulo de um lado é o triângulo da mesial, que fica mais próximo à linha média, e o triângulo oposto é o triângulo da distal. Então, vestibular, palatina, mesial e lingual. Se a gente for para o 41, triângulo 40, o quadradinho que fica abaixo do número 41, a gente vai fazer a mesma coisa. O triângulo que está mais para fora do papel, mais externo, é a vestibular. O que está mais perto do número 41 é a lingual.
o que está à direita do número 41 é a mesial e o que está à esquerda do número 41 é a distal. Vocês estão conseguindo identificar isso? Assim vai acontecer em todos os dentes. Sim ou não? Sim, muito bem. Então, o que eu vou fazer? Para fazer o índice de placa, eu preciso fazer a pigmentação dessas faces. Então, como é que eu vou fazer essa pigmentação? Eu vou pegar o microbrush, colocar umas gotas do evidenciador de placa num potinho DAPEN e vou apenas tocar nas faces vestibular e lingual de todos os dentes presentes na boca. Quando eu tocar nessas faces vestibular e lingual de todos os dentes presentes na boca, eu vou colocar água com a seringa tríplice, pedir ao paciente para bochechar e cuspir. Na hora que ele bochechar e cuspir, toda a placa vai ser evidenciada. O que a gente está fazendo é uma evidenciação de placa, ou seja, um destaque. Eu estou pintando a placa que está existente. E aí, o que eu vou fazer com essa informação? Eu vou mostrar ao paciente as áreas onde ele não está fazendo uma escovação efetiva. Vai ficar a placa aí pigmentada e eu vou mostrar para ele. Mostra com o celular, mostra com o espelhinho, né? Eu vou mostrar para ele a região que ele não está escovando. E aí, depois disso, eu vou fazer duas coisas. Primeiro, é o índice de placa, que eu vou ensinar como é que calcula. E segundo, a partir daí, eu vou fazer a profilaxia, tá certo? Perdão, eu toquei sem querer aqui. Então, esse índice de placa vai servir para ver qual é o percentual de superfícies dentárias que está acometida de placa. Ou seja, o quão suja está a boca, né? Então, como é que vai ser feito? Tá aqui a fila embaixo. O número de faces coradas dividido pelo número de faces presentes. Como é um percentual, isso vai ser vezes 100. Então, quando essas faces forem coradas pelo evidenciador, eu vou sair pintando aqui todas as faces que foram coradas. Então, não interessa se pintou muito ou se pintou pouco. Esse índice é um índice quantitativo, ou seja, não é qualitativo. Pintou muito, pintou pouquinho, não. É sim ou não, pintou ou não pintou. Então, se pintou, eu vou manchar, eu vou pintar aí também. Então, pintou a face vestibular do dente 11, então eu chego aí e pinto. Pintou a face distal do dente 26, eu vou ali e pinto. E eu vou olhando todos os dentes e todas as faces. Quando eu tiver todos esses dentes e todas essas faces pintadas, eu vou fazer esse índice. Como é que eu vou fazer esse cálculo? Eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, quantas faces foram coradas. E aí eu vou colocar no numerador, ou seja, na parte de cima da fração. Então, eu vou botar, sei lá, 60 faces, 50 faces, eu não sei quantas faces foram coradas pelo paciente. Agora, o número de faces presentes, você vai calcular da seguinte forma. Depende de quantos dentes estiver presente na boca do paciente. Então, quando eu for fazer o odontograma, eu já posso cortar aqui, né, no índice de placa, quem são os dentes que estão faltando na boca do paciente. Então, se é 18, 28, 38, 48, eu já corto, tá certo? E aí eu vejo quantos dentes restou. Quantos dentes restaram disso aí, eu vou multiplicar por 4. Por que por 4? Porque tem 4 faces que vão ser contadas nesse índice de placa. Por que só são 4 faces? Vestibular, lingual, mesial e distal. Por que não conta a oclusal? Porque normalmente a oclusal vai estar já com placa aderida por conta da anatomia do dente. Então, a gente nem conta, tá certo? E é o local onde que o paciente mais escova, né? Na oclusal. Então, vai ser feito dessa forma. Então, vamos raciocinar. Então, eu não tenho o dente 18, 28, 38 e 48.
Então, 32, que é o número máximo de dentes, né? Menos 4, que foram esses 4 dentes que eu tirei, vai dar 28. Aí você não é boa como eu. Prof, mas a distal e mesial dos incisivos dá para ver direitinho? Dá para ver se pintou ou não, né? Lembra que não é quantitativo, desculpa, que não é qualitativo, que não é pintou muito, pintou pouco, não sei o que, não interessa, né? É só se tá marcado ou não, tá? Dá para ver sim, se tá marcado ou não dá. Então, vamos fazer um cálculo, tá certo? Então, se eu tenho 28 dentes, eu vou multiplicar por 4. Então, 28 vezes 4. Nada. 28 vezes 4, porque eu não sou besta, estou fazendo aqui na calculadora, deu 112. 112 está no denominador, está na parte de baixo da fração. Eu vou mudar aqui, vou botar aqui para vocês verem. Deixa eu botar um papel aqui para vocês verem. Ó, vou botar aqui. Faces coradas. Oxe, o quê? Viajei, vou explicar. Viajei porque eu primeiro dividi para depois multiplicar, mas tem a regrinha da matemática, né? Então... você estava fazendo errado. Veja só. Tá vendo que é faces coradas dividido por faces presentes, certo? Estão vendo aqui? Sim. Sim, tá vendo? Pronto. Então, vamos dizer que eu tenho 28 dentes presentes. Então, são 28 vezes 4. 4 que é o quê? Número de faces possíveis. Não é isso? Aqui, ó. Esse exemplo que eu tô dando, tá certo? Então, vai ser 28 vezes 4, que vai dar 112. Então, vamos supor que o paciente, depois que você pintou todas as faces, que você contou, ele tenha 60 faces coradas, certo? Você vai contar item por item aqui. Aí a conta vai ser assim, ó. 60 dividido por 112. Não é isso? Tá acompanhando? Estão acompanhando, sim ou não, povo? Sim. Pronto. 60 dividido por 112. Você vai botar 60 dividido por 112. Vai dar, olha aí, ó, 60 dividido por 112 vai dar aqui 0,5357. Aqui, ó. Prof, volta do início, viajei. Do início, velho, a gente tá no slide 42. Do início. Eu acho que é do início da conta, prof. Pelo amor, me ajuda. Eu acho que é da conta. Mulher do cálculo, assim, porque tu fala do início, me mata. Agora, os 3h25, eu já tô passando. Da hora, tu pede pra eu voltar pro início, eu morro. Aí eu vou dizer, desliga todo mundo, eu vou ficar com o Ítalo agora aqui até o final da noite. Né? Então, vamos lá. Tu entendesse alguma coisa que eu falei aqui? A conta é o número de faces coradas dividido pelo número de faces presentes. Como é que eu vou achar essas faces coradas? Depois que eu fizer a evidenciação desses dentes presentes, ou seja, eu vou pegar o evidenciador de placa, vou colocar no pote d'água, pegar o microbrush, tocar na vestibular e lingual de todos os dentes presentes, pedir ao paciente para bochechar a água que eu vou colocar na boca dele com
bochecha, né, com a seringa tríplice, bochecha e cospe. E aí vai ficar manchado os dentes que estão com placa. Esses dentes você vai visualizar e vai marcar nesses quadradinhos aqui, vestibular, lingual, mesel, distal, você vai marcar todos. Vamos supor, né, que seja 60. Aí você vai chegar, não tá vendo aí nessa coisa que eu coloquei aqui, ó, que eu ia botar aqui, ó, 60, tá certo? Aí você já vai anotar, o numerador vai ser 60, que é as faces coradas, ok? 60. E como é que tu chegou nesse 112, Uli? Porque eu peguei e disse que esse paciente especificamente não tinha os dentes 18, 28, 38 e 48. Então, eu vou pegar 32, que é o número possível de dente, né? Diminuir 4 e vou fazer a conta. 32 menos 4 dá 28, tá certo? Só que aí eu cheguei em 28, que são os dentes possíveis, os dentes que o paciente tem. E vou multiplicar esse 28 por 4. Por quê? Porque cada dente desse aí eu não vou ter 4 faces possíveis de manchar, tá certo? Não, a oclusal não conta, tá? Então, são 4 faces. Então, eu vou botar 28, ó aqui, ó. 28 vezes 4, que deu 112. Aí, eu vou dividir 60 por 112, que é o quê? O número de faces coradas dividido pelo número de faces presentes. Esses 112 são as faces presentes, que eu tenho como o número de dente presente vezes 4. Ítalo, tá me acompanhando? Entendeu? Deus é mais. E aí, quando eu divido 60 por 112, aí deu 0,53, sei lá o quê. Aí, se você não for bom de matemática, você vai pegar esse valor e multiplicar por 100, porque é um percentual. Mas se você for bom de matemática, você vai lembrar que 100 é andar 2 casinhas para a direita, né? E aí, o percentual ou o índice de placa vai ser 53,57, certo? Por cento. Ok? Foi entendido isso, gente? Entendeu? Pronto. Então, o que é que eu vou fazer com esse... Oi. Eu sou muito boa em matemática, não, mas eu acho que eu entendi. Deus é bom, tenho fé. Mas eu vou passar, depois eu posso passar um exercíciozinho para vocês olharem. Eu já quero passar para vocês tentarem fazer pigmentar ou marcar no odontograma coisas a descrição dente a dente, vocês marcarem para poder ver se vocês entenderam, certo? Eu vou botar aqui para vocês verem. E aí vocês podem já testar o índice de placa também, né? E aí a gente pode conversar sobre isso na próxima semana, não tem problema nenhum, né? É um exercício que é interessante vocês fazerem. Sim, aí qual é o X da questão sobre esse índice de placa? É eu fazer uma intervenção, né? Eu dizer, por exemplo, o homem voltou a falar. É você fazer uma intervenção, por exemplo, ensinar a escovar direito, usar o fio dental. E aí, ao final do tratamento, você comparar se houve uma mudança nesse padrão de acúmulo de placa e você poder comparar se aquela sua intervenção de higiene, de educação, se aquilo foi proveitoso para o paciente, tá certo? Então, para isso, basicamente, que serve, né? Então, primeiro, para visualizar as faces, né, que o paciente está deixando acumular placa, como é que está essa higienização do paciente, e principalmente fazer a mudança, né? Ele visualmente enxerga onde está essas áreas, né, que ele não escova direito,
E aí, da próxima vez que ele for escovar, ele já vai tomar um cuidado, né, a respeito dessas áreas, né? E aí a gente tende a modificar esse padrão de escovação do paciente, fazendo com que ele tenha uma higiene bucal melhor, né? Então, esse é o objetivo do índice de placa, tá certo? Além disso, né, na clínica a gente pode solicitar exames complementares. Alguém abriu o microfone. Alguma dúvida? Atílio? Foi sem querer, professora. Ah, eu pensei que você ia falar comigo. Boa tarde, Atílio. Boa tarde. Então, esses exames complementares a gente pode solicitar, principalmente se a gente já quiser encaminhar o paciente, por exemplo, para uma clínica de cirurgia, ou então esse paciente vai voltar para fechar o diagnóstico, para fazer uma biópsia, então a gente já vai fazer essa solicitação para que o paciente, na próxima consulta, retorne já com esses exames, com o resultado desses exames, né, melhor dizendo, para que a gente possa continuar o tratamento, né? Ok, povo? Sobreviveram? Por pouco, viu? Que conversa muito mais tranquilo do que diagnóstico.